Toda ação leva a uma reação. Aprendemos na escola que tudo que fazemos tem uma reação, de acordo com a primeira ação que você tem. A questão é, você já se irou em algum momento e se arrependeu depois? Acredito que, assim como eu, você já passou por isso, né? Mas a gente naquele momento ferve, né? O sangue esquenta, numa situação onde você é confrontado, muitas vezes no trânsito, outras situações que possam ocorrer, e às vezes a gente acaba dando uma vacilada e se irando, né? A palavra de Deus declara que nós podemos até nos irar, diz assim: ireis, mas não pequeis. Você pode irar, ter uma ira, um momento de estourar ali, mas nós não devemos deixar com que essa ira nos conduza ao erro. E a palavra de Deus, ela nos ensina e deixa bem claro que apesar de ser tão difícil, nós podemos conseguir vencer. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 15, no verso 1, diz o seguinte, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, então, quando nós temos, como eu falei, da ação e a reação, né? Às vezes é o contrário, há uma ação da parte de lá para cá. Mas depende de nós, muitas vezes, apagar aquele fogo, aquela chama que poderia causar um incêndio maior. Eu sei o quanto é difícil, porque eu sou esquentado, eu tenho sangue de italiano, eu sei como é que é isso, mas nós precisamos compreender que se nessa reação, se nessa ação que vem contrária, a gente ter uma reação correta, como diz aqui Salomão em Provérbios, ele fala que a palavra branda desvia o furor. Então, quando há uma situação onde a gente consegue se controlar e ter uma palavra de paz, uma palavra de quietude, eu já tive dos dois lados. Eu já tive um momento que eu me irei, acabei errando, mas eu já tive momentos em que eu pude ter uma palavra de paz e naquele momento, ao invés de incendiar a situação, de haver brigas e coisas piores, para a glória de Deus, eu nesse momento consegui, com uma palavra tranquila, trazer um banho de água fria naquele momento. Então, nós precisamos tomar cuidado com a ira, porque a ira ela traz confusão. Se você irar naquele momento, isso acontece com todos nós, a gente precisa entender que o pecado não está em se irar, em ficar irritado com aquela situação. O pecado está em o que você vai fazer, como que você vai reagir. Essa ação que veio contra você, como vai ser a sua reação? Então nós precisamos compreender que não devemos, ou melhor, devemos tomar muito cuidado. Mas de que forma que eu vou conseguir vencer? De que forma que eu vou conseguir tomar uma atitude como essa? Na verdade, se a gente procurar dentro da palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, o verso 17, diz o seguinte, olha: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se eu tiver uma vida regrada no Espírito Santo, se eu estiver buscando a Deus, se estiver em comunhão com o Pai, naturalmente eu vou conseguir vencer aquela ira e o Espírito Santo vai falar mais alto. Porque aqui diz que um se opõe ao outro, a carne contra o Espírito. Mas se eu permitir que o Espírito Santo venha agir na minha vida, se eu estiver em comunhão com Ele, com certeza vai acontecer o melhor de tudo, que eu vou conseguir colocar aquela em prática o Provérbios 15, que diz que a palavra branda alivia todo furor. Porém, se eu estiver na carne, se eu estiver
pensando nas coisas do mundo apenas, se eu não estiver alimentando minha vida espiritual com a palavra, em oração, buscando o Senhor, é natural que eu venha cometer algum erro e aí eu vou acabar tomando uma decisão errada. E aí, como diz aqui, para que um ao outro se opõe, para que não façais o que quereis. Então, se eu quero ser o contrário, eu quero ser contrário à carne e não contrário ao espírito, para que a gente possa viver uma vida de paz. Que Deus nos abençoe. Não se ir, se acontecer de se irá, tenta buscar no Espírito Santo ajuda para trazer aquela palavra branda e evitar toda a confusão e qualquer tipo de violência. E ainda vai dar um bom testemunho aí e as pessoas vão poder encontrar Jesus através da sua vida. Eu preciso colocar isso em prática. Vamos juntos?